Deus seja louvado pela sua presença aqui em mais um sábado, que bom que você vem, e parabéns aos jovens aí pela programação, parabéns pelo dia aí, Mundial do Jovem Adventista, que Deus abençoe a cada um de vocês. Afinal, jovem aí até os 100 anos, né? Então parabéns a todos aí, Deus abençoe. Neste momento, nós já cantamos, já louvamos, agora chegou o momento especial de nós dobrar nossos joelhos e juntos nós mais uma vez falar com Deus. Você que pode se ajoelhar, vamos juntos nos ajoelhar mais uma vez e conversar com Deus. Querido Santo, Santo, poderoso Deus, mais uma vez nós queremos te agradecer. Te agradecer porque estamos aqui na Tua presença e com certeza já sentimos aqui a Tua presença no nosso meio. Abençoa, Pai querido, de maneira especial cada um que se achegou aqui nessa manhã. Abençoe, Pai querido, e por favor, o nosso clamor nesse momento é que o Senhor fale ao nosso coração. Queremos ouvir a Tua voz. Abençoe também aqueles que estão nas redes sociais, que não puderam estar aqui, mas estão também ouvindo a Tua voz aí pela internet, pelas mídias, que o Senhor venha também falar ao coração deles. Pai querido, abençoa cada jovem, esse ministério tão grande e tão especial que o Senhor tem usado na Tua igreja para levar a Tua mensagem e também dizer, eu vou levar essa mensagem, eu vou pregar, eu vou falar do Teu amor, eu vou ser uma testemunha, eu vou ser um exemplo, que o Senhor venha abençoar a cada um deles também. Pai querido, agora neste momento também peço uma bênção especial sobre o pastor, a qual o Senhor escolheu para trazer a mensagem aqui nessa manhã. Venha abençoar a ele, que ele venha falar inspirado por Ti nesse momento e que nada venha tirar a nossa atenção de ouvir a Tua voz. Que nenhuma preocupação, Pai, nenhuma doença, mas que nós tenhamos a certeza de que o Senhor é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e está cuidando de tudo. Por favor, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente. Por favor, fale ao nosso ouvido nessa manhã. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Esse momento então, pastor. Graças te dou por ser assim. Hoje tenho vida plena só em Ti. Pai, mesmo sem nada merecer, deste-me graça e paz sem fim. E venho aqui pra Te dizer, quero com outros repartir, pra que tenham
coração. Faz de mim exemplo vivo, fonte de amor. Pai, aqui estou para te servir. Diz a canção: Pai, aqui estou para te servir. Esse é um desafio para mim e para você nessa manhã. Que essa canção seja a nossa oração. Que essa canção nos faça pensar e nos convide ao desafio de colocar a nossa vida a serviço do Senhor. Um feliz sábado a todos vocês. Livro de Atos, no capítulo 1. Olha, eu dizendo para vocês abrir em Atos e a minha Bíblia está aberta em Mateus. Livro de Atos, capítulo 1. A Bíblia diz assim, no verso 4 e no verso 5, na minha versão. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, espera aí que o vento folhou a minha página. De mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus faz um convite. Primeiro, espera, aguarda, eu vou derramar poder sobre vocês. E aí Jesus diz assim: assim como João Batista batizou com água, eu vou batizar vocês com o meu Espírito. Todos os que foram batizados um dia receberam o batismo do Espírito Santo. E talvez você deve pensar assim, mas como? Quando é que eu recebi o batismo do Espírito Santo? De que jeito? Quando o pastor, no momento do teu batismo, levanta a mão sobre a tua cabeça, aquele momento significa a oração pelo pedido de unção, para que o Espírito Santo desça sobre você e use os teus talentos e transforme em dons. Ali, todo o batismo também é o batismo do Espírito Santo. Mas a gente muitas vezes joga fora. Deus te deu talentos, e os teus talentos, se você escolher, os teus talentos podem ser dons. Dons e talentos são coisas muito parecidas, mas na Bíblia nós entendemos que talentos são as coisas naturais que temos, é aquilo que eu sei naturalmente fazer, e o dom é quando o meu talento é colocado à disposição do Espírito Santo, então ele se torna dom. Deus pega o meu talento e ele intensifica, ele multiplica. Se eu tenho o dom de falar, Deus multiplica o talento de falar, Deus multiplica e transforma em dom. Se eu tenho o talento de cantar, Deus multiplica e transforma em dom. Se eu tenho o talento de ensinar, Deus multiplica e transforma em dom. E assim é com a escrita, assim é com a comunicação. Eu tenho talentos, todos nós temos talentos, e Deus te desafia a usar os teus talentos para a sua glória, e assim o teu talento se transforma em dom. O apóstolo Paulo era muito talentoso. De acordo com a Bíblia, Paulo falava pelo menos, que o que a Bíblia menciona, pelo menos 3 línguas. Ele falava o latim fluente, o grego, tanto é que escreve em grego, e falava em hebraico. E Deus pega o talento de Paulo, que ele era um acadêmico, era um homem inteligentíssimo, estudado, e transforma aquele talento em dom. E ele é o maior escritor do Novo Testamento, porque ele se coloca à disposição. Como a música foi cantada, usa-me, Senhor, usa os meus dons, eu coloco as minhas mãos, os meus dons para te servir, a minha vida está à tua disposição em gratidão a ti. Eu sirvo o Senhor por gratidão a Ele. Eu me lembro quando, pela primeira vez, eu assisti o tão famoso, na verdade eu assisti o Oscar antes do filme. Na minha época era uma ansiedade, só se falava nisso, o tal do Titanic, que tinha sido o maior recordista absoluto dos Oscars em 1998. Em 97 era só o que se falava, mas naquela época assim fica meio complicado da gente falar, até que parece que faz muito tempo, né? Nesses dias, ali de 97, tinha uma prática bem comum, que há pouquíssimo tempo deixou de ser feita. A gente esperava 2, 3 anos até que aparecesse o filme na locadora, na fita. Daí a gente ia lá, reservava a fita e aí assistia com os jovens. Uma prática muito comum também, que acho que todos estão por dentro. Depois a gente rebobinava a fita. Caso esquecesse de rebobinar, entregasse na locadora sem rebobinar, pagava a multa. Eu sempre pagava a multa, porque eu sempre esquecia.
essas eram práticas comuns há poucos dias atrás, e a gente estava ansioso para assistir o tal do Titanic. E eu lembro que no Oscar, depois do Oscar, o que saiu de programa contando como que foi feito, a forma que eles usaram, os métodos, a filmagem, e ali foi a primeira vez que eu me lembro que por repetidas vezes aparecia a expressão do diretor, mostrando as gravações, e aí aquela expressão famosa que hoje todo mundo já ouviu falar, né? Luzes, câmera, qual que é a próxima palavra? Ação. Eu e você vivemos num tempo parecido. O cenário do mundo, chamado Grande Conflito, está pronto. Imagine um filme, está tudo pronto. As luzes, o foco direcionado, a cena prontinha, o cenário organizado, o figurino, está todo mundo vestido e pronto. Só falta uma coisa, luzes, câmera e falta ação. O cenário do mundo no nosso tempo está pronto e o Senhor está desafiando a mim e a você. É hora da gente agir. O céu está colocando a luz do Espírito Santo sobre nós, disposto a nos usar. O cenário está prontinho. É tempo, e muito mais do que antes, tempo de anunciar Jesus. E é tempo de nós agirmos, é tempo de colocar os nossos talentos em ação. E o Dia do Jovem Adventista traz como grande proposta o desenvolvimento, o desafio de colocar o nosso amor em ação. É hora de amar as pessoas e agir. É hora de demonstrar, de transmitir. E o Senhor me desafia e desafia você a isso. E o verso 8 de Atos capítulo 1 é mais intenso ainda quando diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Deus está dizendo assim: tu tem talentos? Então te prepara, porque vocês vão receber poder e os teus talentos vão se transformar em dons. Só sabe o que é isso quem já se colocou à disposição de Deus para ser usado. E não tem nada mais especial que isso. Não tem nada mais especial. De tu ter uma conversa, de tu ter um encontro com alguém, e aí depois que passou ficar pensando assim: de onde é que eu tirei essas palavras? De onde é que eu tirei o que eu falei? Eu nem sabia por onde começar. E eu falei tanta coisa para essa pessoa e ela saiu impressionada, saiu cheia, saiu alimentada. Quantas vezes aconteceu comigo, principalmente quando eu era guri, que tinha uma dificuldade enorme de falar. Pensar em pegar um microfone para falar em público, então Deus o livre. Como é bom, como é gostoso tu olhar e perceber assim: não sei o que deu. Eu falei coisa que nem conhecia. Ser usado por Deus. Ser usado por Deus através da música, através da rede social. De postar um texto, uma palavra, uma frase, uma expressão, uma mensagem, uma música, e alguém te mandar uma resposta dizendo: era tudo que eu precisava ouvir. Isso é muito especial. Eu lembro uma coisa que eu não estava preparado, gosto de vez em quando eu coloco alguns stories em algum momento que está acontecendo, e no Campuri ano passado eu coloquei uma frase do pastor Vini, e alguém de uma outra cidade colocou assim: era tudo que eu precisava ler nessa noite, obrigado. Nem era meu sermão. E eu fiquei impressionado como Deus está usando esse pastor, porque ele está pregando aqui num Campuri para um monte de jovens e adolescentes, e eu só transmiti a frase que ele usou e alcançou uma pessoa que nem está aqui. Extraordinário! E eu não precisei nem usar palavras ou planejamento do meu sermão, apenas peguei uma mensagem, algo que impressionou o meu coração, e repassei essa mensagem. Você pode ser usado de diversas formas, querido, e Deus quer te usar. Deus quer usar você no teu talento, conforme os teus dons. É plano de Deus te usar. Quando a gente olha para o livro de Atos, tem algo especial que Deus diz aqui. Ele diz que você vai ser testemunha do Senhor. Tu já parou para pensar o que é isso? O que é ser testemunha do Senhor? Normalmente a gente pensa assim: eu tenho que pregar o Evangelho. A Bíblia diz que eu tenho que pregar o Evangelho. Se eu pensar que pregar o Evangelho é pegar o microfone e fazer um sermão, isso não é para todo mundo.
Pregar um evangelho, preparar uma mensagem e transmitir essa mensagem não é para todo mundo. Se não é o teu talento, provavelmente não vai ser o teu dom, a não ser que tu peça. Se tu determinantemente pedir a Deus e dizer, Senhor, eu quero ser um pregador, Ele pode te tornar um pregador. Porque isso aconteceu com Moisés. Moisés declarava que era pesado de língua, e Moisés chega um momento que Arão fala por ele, chega um momento em que Arão já nem fala mais. É só Moisés que fala. Mas se esse não é o teu dom, não fique pensando em pregar o evangelho. Foca em Atos 1, verso 8. E Atos 1, verso 8 não usa a expressão pregar o evangelho. Atos 1, verso 8 usa a expressão que eu e você vamos ser testemunhas do Senhor. E querido, uma testemunha pode ser qualquer um. Qualquer um. Não importa se tu fala bem ou não, não importa se tu te desenvolve ou não, não importa se tu sabe bem o português ou não, Deus está te chamando para ser testemunha, quer dizer, o que é que Deus faz na tua vida, o que Deus impressiona a tua vida, de que forma a tua vida pode mudar a história de alguém, de que forma a tua história pode inspirar a história de alguém. Deus te chamou para ser testemunha. Ellen White disse que os anjos queriam descer a esse mundo e pregar o evangelho. Eles pediram para o Senhor. E Deus disse, não. Os meus filhos vão pregar. E isso tem um motivo. Sabe o que é a testemunha? A testemunha é conforme o exemplo que eu vivi como pastor. Eu gosto muito quando a gente tem a oportunidade de realizar o curso Como Deixar de Fumar. Já contei para vocês essa experiência por cima. E a vez que eu realizei o curso Como Deixar de Fumar, para mim aquilo foi muito claro, o que é ser uma testemunha. Eram 5 dias, 5 noites, e cada noite falava um profissional diferente. E falava médico, nutricionista, dentista, psicólogo, até que chegou na última noite, o irmão que estava ajudando a organizar o curso Como Deixar de Fumar disse assim, pastor, aqui no bairro tem um senhor que participou do último curso Como Deixar de Fumar, que fazem 10 anos. E ele deixou de fumar. Seria bacana ele falar para o pessoal. Eu disse, perfeito. Chama ele aqui. E o homem veio. Quando chegou na última noite, na sexta noite, ele chegou na porta e eu disse, tudo bem, o senhor que vai falar aqui para nós. E ele, um mineirinho, um jeito de falar, né? Porque era um mineirão, baita de um homem. Meio tímido assim, disse, eu vou falar assim, pastor. Eu falei, então tá, daí o senhor, eu vou chamar o senhor lá na frente, e o senhor pega o microfone e disse, peraí. Lá na frente não, pastor. Ele nem sabia como, de que jeito ia falar. Lá na frente, pastor? Eu falei, lá na frente o senhor vai falar. Ele, não vou não, moço. Ô, moço, não sou de falar não. Disseram que eu ia falar com os fumantes aí. Até eu falo para eles, mas lá na frente não sou de falar. E ele encolhido, baita aquele homem encolhidinho assim, tímido. Mas por quê? Eu só pegar o microfone e fala. Mas eu não me atrapalho com as palavras, eu não sou bom de falar. Eu falei, eu vou lá junto contigo. Não importa como tu vai falar, mas tu precisa conversar com eles. Faz como se fosse uma conversa. Não é um programa, esquece, não é um programa. É uma conversa. Ele, olha lá, eu não sou de falar. Vamos lá, eu e tu. E aí fomos lá. Eu apresentei, olha, esse aqui, eu não me lembro o nome dele, eu acho que era Ademir. Eu apresentei ele. Sabe, cada noite que o psicólogo falava, que a médica falava, era bonito de ver. Os fumantes que estavam ali lutando para deixar de fumar, gostavam da palestra, se empolgavam. Eu cada noite ficava na porta dizendo, olha, a gente está orando por vocês, a gente está torcendo por vocês, vai dar tudo certo. E eles ficavam felizes. Mas aquela noite, ele não disse muita coisa. Pegou o microfone com a mão, a outra no bolso, mesma postura, os ombros encolhidos. Ele disse assim, olha, o pastor aí disse para falar umas coisas para vocês e eu não sou muito bom de falar. O que eu vou dizer para vocês? Há 10 anos atrás, eu estava igual vocês aí. E olha, eu estava parando de fumar e dava vontade de bater no cachorro, vontade de bater na mulher, bater nos filhos. A gente fica com uma raiva, uma coisa que não sei, que a nicotina é danada, moço, danada, mas é assim mesmo, vai passar, e dá tudo certo depois, e, sabe, falando assim devagar,
E eu ali na frente com ele, olhando para os olhos daquele povo, e os olhos deles brilhavam, eles balançavam a cabeça, porque era exatamente o que eles estavam passando. Alguém que estava conversando com eles, na linguagem deles, e que sabia o que eles estavam passando, porque o pastor nunca fumou, a médica nunca fumou, o psicólogo, nenhum deles, dos 5 que a gente tinha para falar, tinha fumado na vida, a não ser aquele senhor. Era todo mundo muito bom, com motivação, mas nenhum tinha vivido. E aquele homem viveu, e tudo que ele fez foi só testemunhar. É só isso. Por que os anjos não testemunharam? Não vieram a esse mundo para testemunhar? Poderiam ter os melhores sermões, a melhor oratória. E aí chegaria um momento que talvez alguém chegasse para um anjo e dissesse assim: e como que eu faço para vencer o pecado? Está difícil de vencer a tentação. Como que eu faço? Eu estou desanimado na fé, como é que eu faço? E o anjo poderia dizer assim: busca Jesus com toda a força, com oração. E alguém perguntaria: e como você fez? Eu nunca fui fraco na fé. Nunca abandonei Jesus. Eu não sei o que é pecado. Não é um testemunho. É só uma pregação. O testemunho você tem. A tua história muda histórias de outras pessoas. A tua vida torna a vida de outras pessoas diferentes. A Bíblia me convida, eu e você, a vivermos e colocarmos o amor em ação, para nos aproximarmos das pessoas socialmente, para ajudarmos elas de forma social, de forma espiritual, de forma solidária, para salvar as pessoas, trazer até Jesus, para alcançar pessoas que há tempo não vêm à igreja. Eu não sei se alguém está aqui, mas se você está aqui, essa é a tua escolha. E você escolheu não por um acaso, porque o Espírito Santo tocou o teu coração. E querido, você que está voltando, você pode ser usado também. Você que está vindo à igreja, você pode ser usado também. Todos nós temos história de transformação. E aí agora eu pergunto para o jovem, para a gurizada: qual que é a tua história de transformação? Por que você é diferente? Por quê? O que te torna diferente? Sabe, quando eu tinha 17 anos, eu já tinha decidido fazer teologia. E tinha uma palavrinha que era uma gíria, que a gente falava, eu não vou dizer aqui, porque alguém me disse que era feio. Até hoje eu nunca achei feio. Mas era uma palavrinha para a gente dizer que era legal, era uma gíria. E eu vivia falando aquilo. Eu já tinha me preparado para fazer teologia, já tinha passado no vestibular, inclusive. E eu falava junto com os meus amigos o tempo inteiro. Não é um palavrão. E até hoje também não acho. A minha prima, eu estava no 3º ano do ensino médio, minha prima estava na 8ª série. A sala dela era do lado da minha. Era o limite do ensino médio para o ensino fundamental ali. E ela me via várias vezes falando. Um dia ela se invocou. E ela me deu uma beliscada e disse assim: que feio um pastorzinho falar essas coisas. Eu disse: mas o que tem? Não sei o que está falando. Eu disse: mas não é palavrão. Eu disse: mas é uma gíria. Eu disse: mas isso daí todo mundo fala. Eu disse: essa gíria lá no meu beco, quem fala é o pessoal enquanto está fumando maconha, está falando isso. Então qual que é a tua diferença para eles? Sabe quando tu fica sem palavra? Eu só olhava para ela e piscava, assim, eu não sabia nem o que responder. E eu fiquei pensando, que até hoje, não acho que aquilo é um palavrão, mas fiquei pensando, o que me torna diferente? Eu sou igual. Eu falo como eles, e aí comecei a pensar, será que eu me visto como eles também? Será que eu ando como eles? Que prova damos de estar Cristo em nós? Que prova damos? Quer dizer, a gente fala de Jesus, mas a gente vive Jesus. Eu vivo Jesus. Eu coloco em ação o meu princípio, eu coloco o amor verdadeiramente em ação. Há muitas coisas para se pensar, e eu penso agora, pergunto para ti, está você sendo a diferença? Fala diferente deles. Porque você pode escolher ou não
Pode ser uma decisão tua ou não. Você é testemunha. Ponto final. A minha prima me observava. E para ela, eu precisava ser diferente. Querendo ou não, ela me observava e tinha em mim como modelo. Querendo eu ou não. Querendo você ou não. As pessoas olham para ti. E elas vão buscar em ti algo que possa te identificar com Jesus. E não tem nada mais incrível na tua vida, em que em algum momento alguém chegue para ti e diga: eu preciso conversar contigo. Minha vida está acabada. Eu não tenho esperança de nada. Não vejo sentido nenhum em coisa nenhuma. Mas você pode me ajudar. Você vai na igreja, não vai? Isso é incrível. Sabe o que significa? Que ela olhou para ti e pensou: se tem alguém que pode me ajudar, é ela. Porque ela é de Jesus. A minha santidade, e eu vou repetir isso muitas vezes em mensagens, porque isso para mim faz muito sentido. A minha santidade não pode afastar pessoas. Se a minha santidade está afastando pessoas, tem coisa errada. Ela não pode afastar. A minha vida com Cristo tem que aproximar pecadores, não afastar. Mas eu não posso ser igual ao mundo. As pessoas precisam olhar para mim. Eu tenho acesso a Ele, mas Ele é diferente. E eu termino te convidando a pensar no amor, a essência do ministério de hoje, na essência do desafio de hoje. Olha o que diz em 1 João, como diz um amigo meu, isso aqui é um coice espiritual, dizia um amigo meu. 1 João capítulo 3, verso 17. Ação e amor, amor e ação. Como diz a juventude de hoje, está na hora de acionar o modo on. É hora de ficar online para os desafios do mundo. Não basta só pregar de Jesus, é preciso viver Jesus. E no Evangelho de João, ou melhor, na carta de João, primeira carta de João, no capítulo 3, verso 17, a Bíblia diz assim, João diz assim: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o Espírito do amor de Deus? Como pode permanecer nele o Espírito do amor de Deus? Tem gente precisando. Você pode ajudar, mas não ajuda. O questionamento de João, ele é praticamente retórico. É uma pergunta que te traz uma resposta afirmativa. João está praticamente afirmando: não pode permanecer nele o amor de Deus. E aí João aproxima mais ainda, verso 18: filhinhos. E olha, é uma advertência, é um coice, mas é carinhoso. Porque ele fala assim: filhinhos. E disse João: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. João está dizendo: olha, amor, amar as pessoas, testemunhar, não é falar. Isso também é, mas é preciso viver. Amar as pessoas, servir as pessoas é um fato, é um ato. É uma ação. Por isso João diz: tem que ser de fato e de verdade, não de palavra, não de língua. Você vive o Evangelho, você testemunha o Evangelho, mas você serve através do Evangelho. Você serve. A primeira vez que alguém usou a palavra cristão foi em Antioquia. E em Antioquia os cristãos começaram a ser chamados assim, não é porque serviam a Cristo. A gente diz assim às vezes: cristão é aquele que serve a Cristo, cristão é aquele que segue a Cristo, cristão é aquele que adora a Cristo. Não é nada disso.
Cristão é aquele que faz o que Jesus fazia. Olha que extraordinário. Por que aquela gente lá é cristão? Porque eles estão fazendo o que Jesus fazia. Não é porque estão seguindo Jesus. É isso que João está dizendo, querido, é isso que tem que entrar profundo no nosso coração. E nesse dia o jovem adventista nos desafia a viver isso. Uma vez alguém me disse não, postou, faz um tempo já, mas eu já ouvi essas frases. É uma das frases mais infelizes que alguém pode dizer, porque ela é muito superficial. Dizia assim: nós estamos vendo a pior geração de jovens da história. Mas que frase absurda. Nem sequer parou para pensar. Não sei há quanto tempo uma pessoa dessa está na igreja para dizer uma coisa assim. Para começar, em primeiro lugar, esse é o teu jeito de animar o jovem? Sério mesmo? Segundo, vou te contar sobre a minha geração. Um perdão aos que são da minha idade, tá? Eu estou me referindo a mim, tá bom? Eu e os meus amigos. Uma das gerações mais patetas que já teve é minha. Eu e meus amigos. Porque durante os anos 90, o início dos anos 2000, o que a gente mais discutia era sobre mensagem subliminar nos filmes. E depois a grande maioria não era. Se falava tanto da palavra sexo que aparecia no Rei Leão, na nuvem de poeira, e não era. Era FSX. Uma mensagem do pessoal do audiovisual que quis deixar ali a sua marca no filme, uma brincadeira que eles fizeram. E alguém achou, isso aqui parece, é sex em inglês. E a nossa geração passou praticamente 15 anos buscando mensagem subliminar. O que isso tem a ver com pregar o evangelho? Te pergunto, o que isso tem a ver? Uma geração que perdeu tempo com força. E a geração anterior foi a que pregou isso para nós. Não sei aqui, mas lá na minha igreja foi assim. Que eu vou dizer que essa geração que inventou a missão Caleb é a pior geração? Está de brincadeira comigo. Essa geração está se levantando para fazer coisas que a minha não fazia. Pode ter coisas no comportamento deles que você não gosta, tem coisas no comportamento deles que eu não gosto também. E tem coisas no meu comportamento que eles não gostam. Isso é a coisa mais natural, é natural um choque de gerações. A pergunta hoje, no dia do jovem adventista, o que eles têm para me ensinar? Eu conheço jovens, verdadeiros jovens, de 87 anos. Verdadeiros jovens de 92 anos. E conheço pessoas que estão com o coração e a mente à beira da morte aos 16. Porque o coração e a mente envelheceram com 16. Jovem não é a idade, é teu estado de espírito. Porque no livro de Isaías diz que os jovens podem cansar e se fatigar, mas os que esperam no Senhor, o que diz? Eles renovam as suas forças, eles voam como se tivessem asas igual às águias. O Senhor renova as suas forças. Jovem é a essência de espírito. E eu te pergunto nessa manhã de novo, que prova damos, eu e você, que prova damos de estar Cristo em nós? Não é só a nossa fala, é nossa ação. Não é só o que eu digo, é o que eu faço. Se amamos a nós mesmos, sem o próximo olhar, ou se damos, esperando receber, o nosso amor tem um limite. Limitamos o nosso amor. O nosso alcance tem um fim. Que prova damos de estar Cristo em nós? Eu quero fazer um apelo para ti nessa manhã. Por qual razão verão Jesus? Por qual razão verão que Jesus está em nós? Por que motivo? Por que motivo as pessoas verão Cristo em nós? E o meu desafio para ti nessa manhã é dizer: Senhor, os jovens hoje estão me desafiando. Eu quero pedir que o Senhor use a minha vida.
Eu quero pedir que o Senhor use a minha história como testemunho. Coloque pessoas diante de mim. Me ensina a amar. E que as pessoas vejam Cristo em mim através do teu amor. E através do que o Senhor tem feito na minha vida. Me usa para testemunhar. Enquanto você vai ouvir a canção, e essa canção tem essa mensagem desafiadora, eu quero te convidar a fazer a tua oração no teu íntimo do coração. E se colocar em pé depois da tua oração, durante a música, dizendo: é por isso que verão quem é Jesus. Verão que está em nós, porque eu decidi viver a mensagem do Evangelho verdadeiro. Esse é o meu desafio na tua vida. Ore a Deus, ouça a música e coloque-se de pé na presença do teu Senhor, dizendo para Ele: pode me usar. Eu quero que as pessoas vejam o Senhor em mim. Pode me usar. nós nos envergonharíamos se limitássemos o teu amor, nos envergonharíamos se limitássemos o teu poder.
Nós queremos que a nossa vida tenha um alcance sem fim, que o nosso amor tenha um alcance ilimitado. Leva-nos até os teus filhos que precisam. Use a nossa vida, use a nossa voz, as nossas palavras, as nossas expressões. Use nossa história, porque o Senhor mudou a nossa vida. Mas muito mais que isso, faça, Senhor Deus, com que as pessoas possam ver Jesus em nós. Que a nossa vida, através das nossas ações de amor, de solidariedade, alcancem as pessoas e levem os teus filhos a buscarem um arrependimento e entregarem a vida e o coração em tuas mãos. Nós nessa manhã estamos entregando o nosso coração para te servir, entregando a nossa vida em ação, e te pedimos que o Senhor nos use com poder. Abençoa os teus filhos. Hoje é o dia em que no mundo inteiro os jovens estão celebrando um dia especial e vão separar grande parte desse dia para colocar a missão em prática, para colocar o amor em ação. Use eles, abençoe eles, os que ficarão e os que sairão em viagem. Cuide na viagem, proteja, que os teus anjos estejam com eles. Nós pedimos essa tua bênção, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre tua igreja e nos dê a tua unção. Te pedimos por Cristo Jesus. Amém.